Fala, terceirão, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar do tema o ser humano sob uma nova perspectiva. Basicamente, a gente fala sobre a arte do Renascimento. Esse Renascimento ele é marcado não só por um período artístico, mas todo um período cultural. Porque, enquanto no período gótico era valorizado a religiosidade e as causas de quem negava ela passavam, no Renascimento é retomado os valores gregos e romanos, ou greco-romanos, e esses valores eles se remetiam ao homem, ao ser humano. Então, eles iam ver o homem e a natureza como uma fonte inspiradora. Na abertura do capítulo a gente tem uma obra que é o Homem Vitruviano. Provavelmente vocês já viram essa obra em outros locais. Ela representa a proporção humana, a divina proporção humana, onde o Leonardo da Vinci ele pega um estudo de arquitetura lá do século I, que era de um arquiteto chamado Marcus Vitruvius Polio. Esse arquiteto ele mostrava quais seriam as proporções do ser humano. Então, o Leonardo da Vinci ele pegou esse documento, estudou ele bastante e conseguiu retratar em uma figura humana, onde mostra o ser humano em 4 posições, e esse ser humano ele vai caber muito bem em um círculo e em um quadrado. Durante os séculos XIV e XV, algumas cidades da Itália, como Gênova, Veneza e Florença, elas passam a enriquecer bastante por causa do comércio. Alguns comerciantes, para ganhar prestígio e notoriedade, eles começam a buscar alguns artistas para fazer algumas obras. Então eles financiam essas obras. Esse financiamento por parte de uma nobreza ou pelos comerciantes é chamado de mecenato. Então vamos falar sobre algumas características da pintura. A pintura renascentista ela vai trazer algumas características como o uso da tinta a óleo. Antigamente era usado têmpera sobre madeira, então eles desenvolvem a tinta a óleo. Além disso, algumas técnicas que são a perspectiva. Existem alguns tipos de perspectiva, porém um dos mais utilizados era a perspectiva linear. Leonardo da Vinci, por exemplo, usava também a perspectiva atmosférica, no qual a própria atmosfera ao fundo da obra que vai trazer essa noção de tridimensionalidade. A perspectiva é você usar a tridimensionalidade em uma superfície bidimensional, usando algumas técnicas de desenho. Como algumas técnicas de desenho. A gente tem na perspectiva, por exemplo, alguns nomes, como linha do horizonte, linha da terra e ponto de fuga. Com essas coisas, com esses 3 elementos, a gente consegue criar essa imagem com um aspecto mais tridimensional. Outras mudanças que a gente vai ter na pintura renascentista é o uso de luz e sombra, ou então a gente pode chamar de chiaro escuro. Essa luz e sombra ela vai trazer um grau de realismo maior para as obras. E além disso, a gente tem um outro tipo de composição na arte, que é a composição piramidal. A gente pode ver alguns exemplos no nosso livro. Por exemplo, uma obra que é a Virgem das Rochas ou Virgem dos Rochedos, de Leonardo da Vinci, no qual ele faz esse tipo de composição. E também, nessa mesma obra, a gente tem uma perspectiva atmosférica, onde a gente consegue ver esse distanciamento do plano de fundo, com ainda o que está mais distante, conforme essa gradação mais suave dos tons. Um outro método também de produção de imagens ou reprodução de imagens que a gente pode citar no Renascimento são as gravuras. Por exemplo, a xilogravura ou a calcogravura. Essas gravuras, elas surgem no mesmo período que a criação da imprensa, no qual se tem uma reprodução maior, quase o processo industrial que a gente tem hoje de impressões. E também a gente pode ter uma valorização, uma divulgação maior de uma obra de um artista. No próximo tópico temos a arquitetura e a escultura no Renascimento. A arquitetura
ela se desenvolve de um modo mais simples do que aquele gótico, onde se tinha as construções altas, tinha que ser algo muito exagerado. Já no Renascimento, essas construções elas tinham que ser simples, porém elas tinham que ter uma certa harmonia, ela tinha que ter também a questão da proporção na própria arquitetura. A gente tem como exemplo o Filippo Brunelleschi, que foi o principal arquiteto dessa época, no qual ele fica responsável pela construção do teto da cúpula da Catedral de Florença. Falando sobre a escultura, a gente pode citar de novo a obra do homem vitruviano, só que ligada na escultura. Essas obras elas tinham que ter essa mesma simetria que foi tratada no estudo do Vitruvius, então ela vai trazer esse mesmo equilíbrio, porém vai ter uma beleza que era a mesma beleza que os gregos e os romanos usavam na construção de esculturas. Essas esculturas do Renascimento elas podem ter temas ou religiosos, ou mitológicos, ou temas da natureza. Por exemplo, no nosso livro, a gente tem 3 obras com temas religiosos, que trata-se da figura bíblica do Davi. Davi ele está representado pelo Donatello, pelo Andrea del Verrocchio, mestre do Leonardo da Vinci, e também por Michelangelo Buonarroti. Dentre esses 3 Davis, a gente vê que 2 deles demonstram um pouco mais de agilidade, enquanto o Davi de Michelangelo ele representa um pouco mais de força. Na questão da música e no teatro do Renascimento, podemos ressaltar que a música, ela basicamente se trata do uso da polifonia, que são vários sons ao mesmo tempo, gerando com isso o que chamamos hoje de harmonia musical. No Renascimento não se tem tantos registros desse uso da música, porém, em algumas pinturas a gente vai ter algumas figuras tocando algum tipo de instrumento. Por exemplo, tocadores de um instrumento conhecido como alaúde, ou outros instrumentos. Já no teatro a gente pode falar aqui que a principal inovação do teatro no Renascimento foi um tipo de teatro que era a comédia dell'arte. Comédia dell'arte era um tipo de comédia itinerante no qual algumas pessoas, alguns atores, eles tinham personagens fixos. E esses personagens, geralmente eles usavam máscaras e como um tema principal era a tentativa de um casal de namorados, eles tentarem ter um relacionamento, porém era sempre impedido por pessoas mais velhas. Existem 3 classificações nesse tipo de teatro da comédia dell'arte. Os innamorati, ou esses namorados que eu havia falado. Os velhos, que seriam ou um doutor ou um advogado, que também vai ter esse papel de tentar afastar o casal, que mostra pessoas de uma classe social mais rica. E também a gente vai ter os empregados, que é onde mostra um desenvolvimento mais cômico desse tipo de teatro. Então, a comédia dell'arte ela serve como referência para o teatro atual. Já o teatro fora da Itália, a gente pode citar aqui o teatro inglês, no qual foi desenvolvido um teatro chamado Teatro Elisabetano, porque a Rainha Elizabeth ela gostava muito de teatro, porém esse teatro ele não era aceito pela população inglesa. Então ela começa a exigir esse tipo de apresentação artística. Então vão surgir grandes nomes no teatro inglês, por exemplo, William Shakespeare, que foi principal autor de várias peças do teatro inglês. A gente conhece 2 delas, que são as mais comuns, o Romeu e Julieta e o Hamlet. Ao final do capítulo, teremos algumas atividades. Realizem-as e na próxima aula faremos a correção delas. Obrigado e bons estudos!